Mas como é bom os irmãos viverem juntos, né? Unidos em comunhão. Hoje, quando nós chegamos à igreja de Bebedouro pela manhã para ministrar a Deus o culto, os irmãos foram chegando. Tivemos irmãos que até se emocionaram por poder rever alguns dos irmãos, né? Poucos dias afastados, mas que já traz para a gente uma necessidade desse abraço, né? Ainda que nós não possamos nos abraçar, mas nós sentimos a necessidade de estar juntos. Que bênção que você pôde vir, você aqui para a igreja nessa noite. Que bom que você está na sua casa nos assistindo, né? Não só assistindo, mas participando deste culto. O culto não é para você assistir, mas é para você participar. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a ir comigo na palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Josué 1, a partir do versículo 1. Que nessa noite nós possamos permitir Deus falar com cada um de nós. Nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, e até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos orar. Pai querido e eterno, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos nessa noite, Senhor Deus, e queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, Senhor Deus, que nós estamos tendo, Deus, de poder ler a tua palavra, de poder reunirmos, ó Deus, nessa noite, ainda que sejamos, Senhor Deus, em menos quantidade de pessoas, ainda que seja um número reduzido de irmãos, Senhor Deus, mas nós queremos já te agradecer, porque o Senhor está presente neste lugar, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que nós estamos tendo de ouvir a sua palavra, Senhor Deus, de poder cultuar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro. Que o Senhor possa nessa noite falar aos nossos corações, e que nessa noite, através do texto bíblico lido, Senhor Deus, nós possamos extrair as tuas verdades, Senhor Deus. Que seja o Senhor falando nessa noite, e não eu, Deus, mas o Senhor falando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, então, aqui no livro de Josué, como nós lemos, o Senhor nos fala sobre um acontecimento em tempos passados. Os homens naquela época estavam também sofrendo, estavam passando por dificuldades, por lutas, não é? A Bíblia diz que o povo de Deus estava escravizado no Egito, ficou no Egito por 430 anos, servindo a Faraó, servindo ao Egito. Mas o povo começa a cansar dessa situação e clamar a Deus, clamar por liberdade, por libertação. E a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do povo, levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Josué nasce dentro deste contexto. Josué nasce ainda quando o povo hebreu era escravizado dentro dos domínios de Faraó, lá no Egito. Josué então cresce. Josué acompanha Moisés em toda essa trajetória de libertar o povo do Egito. Porém, em um determinado momento
Deus fala a Josué: Josué, é hora de se dispor, é hora de se mexer. Moisés, meu servo, morreu, mas dispõe-te agora e passa esse Jordão. Olha a forma que Deus trata com Josué. Num momento de dor, num momento de luta, de dificuldade, Deus fala para Josué: Josué, agora chega de luto. Não é tempo mais de chorar, mas é tempo de avançar. A luta é ferrenha, a luta é árdua, mas é tempo de nós avançarmos e tomar posse de uma terra prometida, tomar posse das promessas do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós nos deparamos em meio às lutas e às dificuldades, às más notícias, nós vamos ouvindo coisas, e essas coisas que nós vamos ouvindo, vamos vendo e vamos participando, muitas vezes tem uma tendência de nos paralisar, de nos travar diante das situações, aonde nós não conseguimos, nem colocar a nossa fé em ação, e nós ficamos paralisados em meio a essas dificuldades. Moisés havia morrido, Moisés agora não mais liderava o povo, porque ele tinha morrido. Mas Deus então levanta Josué e fala para Josué: Josué, agora nós vamos avançar. O tema da mensagem nessa noite é limite ou obstáculo. Quero que você possa meditar um pouco comigo em relação a essa palavra, porque quando Deus escreve, diz essas coisas a Josué, Deus diz para ele: olha, você precisa dispor. Você precisa dispor e passar este Jordão. Não só você, mas você e todo esse povo. Você vai avançar, Josué. Eu fico pensando, Josué, um homem acostumado a batalhas, um homem acostumado a guerrear, a vencer inimigos, um homem que estava à frente do exército de Deus, um homem que estava acostumado com armas, com lutas, agora teria que enfrentar um obstáculo diferente. Teria que enfrentar as forças das águas do Jordão. Eu creio que todo o conhecimento que Josué tinha adquirido até agora, em relação à luta, em relação a defender-se e a defender o seu povo, agora diante das águas do Jordão, ele realmente tinha diante dele um desafio tremendo. Porque não era um homem para passar pelas águas do Jordão, mas era ele e todo o povo. Todo o povo hebreu agora precisaria atravessar o Jordão e tomar posse de uma terra prometida. Deus então diz para Josué: olha, dispõe-te e passa esse Jordão. Mas se nós olharmos para essa situação com os nossos olhos físicos, com o nosso entendimento humano, racional, nós não vamos encontrar uma possibilidade de avançar esse Jordão. Porque todo o conhecimento que havia para a época não permitia os homens entenderem como que podia uma nação toda atravessar aquele rio e tomar posse daquela terra, homens, mulheres e crianças. Penso eu que aqui Josué precisou conversar com Deus e perguntar para Deus como é que eles fariam isso, como é que eles iriam avançar. Certamente Deus fala com Josué: Josué, não é na sua sabedoria, não é na força do seu braço, não é nas suas estratégias de guerra que você vai avançar o Jordão, mas você vai avançar o Jordão crendo na minha palavra, tendo fé em mim, porque eu vou fazer você e esse povo atravessar este obstáculo. Meus irmãos, quantos de nós hoje estamos diante de obstáculos e que nós olhamos para alguns obstáculos e não enxergamos com os nossos olhos físicos, não conseguimos raciocinar a forma que vamos avançar? Quantos dias difíceis, quantos problemas, quantas dificuldades. E é interessante que a Bíblia não nos chama a retroceder. A Bíblia diz que Deus não se agrada com aqueles que retrocedem, mas Deus se agrada com aqueles que avançam.
Mas como é que vamos avançar em meio a um momento difícil, de tribulação, de pandemia, onde as coisas estão paradas? Deus nos chama a avançar, crendo nele, tendo fé nele, porque ele é conosco, ele é comigo e ele é com vocês, em nome de Jesus. Deus nos chama a sairmos de uma posição, talvez de luto, uma posição de tristeza, de uma posição de paralisia, e ainda acreditarmos no melhor dele para as nossas vidas. Quando Deus falou com Josué a respeito de tomar posse de uma terra, Deus disse para ele: olha, todo lugar que você pisar, a planta dos seus pés, eu vou te abençoar. Quando Deus falou que abençoaria Josué, Deus não falou que abençoaria Josué em todos os lugares. Aqui eu quero que você possa se ater comigo nessa palavra. Versículo 4 diz que desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Deus aqui estava estabelecendo para Josué um limite. Meus irmãos, quando Deus falou para Josué avançar o Jordão não fazia parte desse limite. O Jordão simplesmente era um obstáculo, que para Josué talvez intransponível. O Jordão muitas vezes representa para nós obstáculos difíceis de transpor, e impossíveis se nós formos nas nossas forças, no nosso conhecimento. Mas quando nós nos deparamos com os Jordões da vida, e nós então aplicamos a essa travessia a fé, a ousadia, a convicção de que Deus é conosco, então nós podemos atravessar os Jordões que a vida nos apresenta. O Jordão não estava fazendo parte deste pacote de limite, mas era algo que precisava ser transposto, era algo que precisava ser atravessado. Mas o deserto do Líbano, o rio Eufrates, a terra dos heteus, o mar grande até o poente do sol, esse sim era um perímetro em que Deus havia estabelecido para Josué. Para Josué, olha, dentro deste limite, dentro deste perímetro, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar todos os dias da sua vida, dentro deste lugar. Irmãos, hoje em dia nós vemos pessoas, nós nos deparamos com pessoas que estão realmente se perdendo, estão desesperadas. Nós, como pastores, atendemos pessoas em que as suas casas são casas hoje, infelizmente, toda bagunçada. Filhos que estão apontando o dedo na cara dos pais. Pais que perderam todo o respeito. Filhos que perderam o respeito com os pais. Nós vemos relacionamentos conjugais hoje que estão totalmente atrapalhados, complicados, se perdendo. Porque aonde Deus um dia estabeleceu limites para nos abençoar, agora muitas pessoas hoje têm ultrapassado esses limites. Nós vemos pessoas, nós atendemos pessoas cotidianamente que têm percebido, talvez tarde demais, que ultrapassaram limites estabelecidos por Deus. Nós vemos filhos, crianças, jovens, adolescentes hoje, que estão clamando por um limite dos seus pais, e não tem esse limite. Então se perde em meio a um perímetro que não sabem qual é o seu limite. Está havendo uma inversão hoje de valores. Pessoas estão paralisadas diante do Jordão, diante do obstáculo. Quantas pessoas hoje, em meio a essa pandemia, estão paralisadas, em meio às notícias, em meio às estatísticas que o mundo tem trazido. Os meios de informações têm trazido tantas notícias, e as pessoas vão se absorvendo dessas notícias, e muitas vezes se paralisam diante desses Jordões que a vida apresenta. Eu quero dizer uma coisa para você, que dependendo da notícia que você ouve, se o Jordão tinha
30 metros de largura, a notícia vai colocar o Jordão com 300 metros de largura. Se o Jordão tinha até 30 metros de profundidade, as notícias de hoje talvez colocam o Jordão com 300 metros de profundidade. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. A Bíblia diz assim que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É hora de você dar um time, um break aí naquilo que você está ouvindo, as notícias ruins que você está ouvindo, porque muitas vezes você está paralisado diante do obstáculo, diante do Jordão. Quero dizer para você nessa noite que a intenção de Deus para mim e para você é que nós possamos atravessar esse Jordão e tomar posse de algo muito melhor. Tomar posse de uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Mas quando você atravessar o Jordão, atravessar este obstáculo, Deus precisa que eu e você possamos respeitar os seus limites. Existem pessoas hoje perdidas, paralisadas mesmo diante dos limites. E pessoas que dentro de um perímetro, pessoas que estão paralisadas diante de um Jordão, diante de um obstáculo, e pessoas que dentro de um limite já ultrapassaram esses limites há muito tempo. Então estão desesperadas hoje e às vezes indagam Deus porque não estão sendo abençoadas, porque não estão mais sendo respondidas as suas orações. Meus irmãos, hoje em dia muitas pessoas têm orado a Deus, têm buscado algo de Deus, mas fora dos limites, fora deste perímetro. Deus trouxe essa promessa para Josué. Josué, você precisa ser forte, corajoso para atravessar esse Jordão. Josué tinha experiência com guerra. Josué era um guerreiro, era um homem forte, valente, cheio de estratégias. Porém, o que ele precisava enfrentar não dependia da força dele, mas da fé dele em Deus. Meu irmão, eu não sei o que você tem que enfrentar esses dias, mas eu não sei se você que está me ouvindo aí na sua casa, ou se os irmãos que estão aqui presencialmente, que estão me ouvindo, já percebeu que o que nós temos que enfrentar esses dias não depende só do nosso conhecimento e nem só da nossa força. Não depende só da ciência, não depende da vacina. O que nós precisamos enfrentar esses dias, nós precisamos ter força e coragem para enfrentar, para colocar a nossa fé em ação, para sermos ousados de avançar e não estarmos paralisados diante desses Jordões. A Bíblia diz que o Jordão se abre, o povo atravessa, o povo toma posse de uma terra, pisa lá neste perímetro. Dentro deste perímetro, o povo deveria obedecer a Deus, para ser estabelecido como uma nação santa, como um sacerdócio real, como uma nação que aproveitaria todos os benefícios de Deus. Muitos obedeceram, mas muitos se perderam nesse processo, ultrapassando os limites que Deus colocou. Ei, quero dizer algo para você. Deus tem promessas para a sua vida, promessas de vida, de vitória, de abundância, promessa de prosperidade, promessa de saúde, promessa para você, para toda a sua casa. Mas não é em todos os lugares, não é em qualquer lugar que você pisar que você vai ser abençoado. Deus falou para Josué: olha, onde você pisar a planta dos seus pés, olha, entre desde o deserto do Líbano até o rio Eufrates, por toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Irmãos, eu penso que hoje é tempo de nós voltarmos a Deus e fazermos uma reflexão a Deus de quantas vezes, somente nesse período de pandemia, quantas vezes nós ultrapassamos limites estabelecidos por Deus. Todas as vezes que nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus, nós quebramos a cara. A coisa dá errada para nós, dá ruim para a gente. Quantos filhos hoje têm ultrapassado limites, têm ultrapassado uma linha
Às vezes os pais dizem: olha, meu filho, você pode ir até tal lugar, mas não ultrapasse esse lugar, não faça além disso. E aí, quando o filho ultrapassa, ele sofre uma consequência de ter desobedecido, de ter quebrado uma ordem do Senhor, de ter ultrapassado um limite. O tema da mensagem nessa noite é bem isso, que Deus quer nos fazer refletir sobre aquilo que pode ser nas nossas vidas um obstáculo, e aquilo que pode ser nas nossas vidas um limite de Deus. Não inverta isso, meu querido, não vai dar certo. Desde a formação do homem, no começo de todas as coisas, desde a criação, quando Deus cria o homem lá em Gênesis, e coloca o homem para viver num jardim das delícias, no Éden. Deus coloca o homem para desfrutar de todo aquele jardim. Lá em Gênesis diz que Deus fala para o homem: olha, tudo é seu, você pode usufruir de tudo, mas não toca nessa árvore. Nessa única árvore você não deve tocar. Deus estabelece para o homem desde a criação um limite. Mas esse Deus tão sábio, tão pleno, que nós não temos a capacidade de entender totalmente. Esse Deus não faz uma cerca em volta daquela árvore. Deus não faz não coloca um arame farpado. Deus não coloca uma tropa, um exército em volta daquele lugar. Deus simplesmente estabelece um limite para o homem no jardim e fala: não toca nessa árvore. Mas o infeliz quis tocar bem naquilo que era proibido. Ele quis tocar bem naquilo que não deveria tocar. E por conta da desobediência do homem, desde o princípio até hoje, nós ainda sofremos essa influência de ultrapassarmos um limite estabelecido por Deus. Meus irmãos, eu não penso que essa pandemia está fora de controle, porque todas as coisas estão no controle de Deus. O que nós precisamos aprender, o que nós precisamos estar atentos, é que mesmo dentro deste contexto de dor e de sofrimento, Deus nos chama a entendermos e a refletirmos sobre de quantas vezes nós ultrapassamos os seus limites. Se eu perguntar para você que está aí na sua casa, ou você que está aqui dentro da igreja, quantas vezes você ultrapassou um limite estabelecido por Deus? Quantas vezes você ficou paralisado, talvez, diante de um obstáculo como o Jordão? Não avançou, você ficou murmurando, você ficou reclamando, e você deveria avançar, você deveria ultrapassar, não com sua força, mas com sua fé, com sua ousadia em Deus, crendo nele, que Ele é contigo. Quantas pessoas estão paralisadas diante desses obstáculos, mas quantas pessoas hoje ultrapassaram os limites colocados por Deus? Eu quero falar uma coisa para você, meu querido. Sabe, o limite de Deus aqui para a vida de Josué, como nós lemos, não era algo que trazia uma punição para Josué, não era algo que trazia para Josué um fardo, um peso, mas era algo protetivo. Meu irmão, quando você diz para o seu filho, e você aponta para o seu filho um limite e estabelece para ele: olha, você vai fazer até aqui, você vai ficar 1 hora com isso daqui. Não significa que você não o ama, mas significa que você o protege e que você o ama. Quando um pai diz para um filho: olha, você não vai na rua brincar, porque lá passa carro e é perigoso. Isso não significa que você é um pai carrasco, mas significa que você é um pai amoroso e você coloca um limite. Deus coloca limites nas nossas vidas, não para nos punir, mas para nos proteger. Quantas vezes nós
ficamos cheios de nós mesmos, cheios das nossas próprias convicções, de uma esperteza que não vem do alto. E nós achamos então que aqueles limites colocados por Deus deveriam ser ultrapassados, porque nós vamos tomar posse de algo melhor, porque não tem nada a ver. Quantas pessoas hoje têm ultrapassado os limites no namoro, no noivado, limites dentro de um relacionamento conjugal, limites dentro do seu trabalho, limites dentro do seu ministério. Ei, Deus coloca limites em todas as áreas das nossas vidas, mas não é para nos punir, mas é para nos proteger. A Bíblia diz assim, que o pai que ama o seu filho, ele corrige. Talvez essa noite Deus queira nos corrigir. Talvez nessa noite, para mim, para você que está me ouvindo, talvez aí, através do seu smartphone, da sua TV, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, talvez aí aonde você esteja, o que Deus quer fazer comigo e com você, seja nos trazer de volta para dentro dos seus limites. Meu irmão, eu creio profundamente que dentro dos limites de Deus, a igreja, ela é protegida. Dentro dos limites do Senhor, a igreja do Senhor, ela desfruta do melhor de Deus. Ela consegue ultrapassar os obstáculos, as dificuldades, as barreiras. E essa igreja, que é do Senhor, consegue então tomar posse do melhor de Deus para a vida dela. Irmãos, eu e você somos igrejas do Senhor. Somos homens e mulheres que estamos dispostos a avançarmos com o Senhor. Você não tem um decreto sobre a sua vida de fracasso. Você não tem um decreto na sua vida de derrota. Quantos que estão me ouvindo nessa noite, saíram de um poço fundo, de um tremedal de lamas? Quantos de nós estávamos perdidos no mundo, e um dia encontramos com o Senhor, um dia tivemos a oportunidade de nos encontrar com um Deus vivo e verdadeiro. Quantos de nós tivemos essa oportunidade de sair de um lugar ruim, e agora estamos desfrutando de algo bom? Quantos de nós saímos do Egito, da terra da escravidão, e hoje, talvez você se encontra diante de um Jordão, paralisado, reclamando, olhando para a força das águas. Meu irmão, é tempo de avançar. Deus não te tirou do Egito para morrer no Jordão. Deus não nos tirou de um fundo poço para que nós morrêssemos desesperados em meio a uma pandemia, atemorizados por conta de um vírus. Quantas pessoas hoje, por conta das dificuldades, das lutas, não conseguem mais sonhar, perderam os seus sonhos, perderam os seus projetos, não conseguem enxergar um futuro de vitória e de vida no amanhã. Deus quer restaurar os seus sonhos, Deus quer restaurar o seu projeto, de acordo com a vontade dEle, em nome de Jesus. Eu estou como pastor na igreja de Bebedouro. Hoje de manhã nós estávamos lá ministrando a palavra do Senhor, e a mensagem que Deus colocou ao meu coração de levar aos irmãos, o resumo da palavra é que nós precisamos voltar a um lugar muito importante. Se tem um lugar bom para nós estarmos esses dias, é voltar lá no seio do Pai e amar Ele com uma intensidade tão grande como naquele primeiro amor. Nós precisamos voltar a confiar no Senhor de todo o nosso coração, ainda que nós nem entendamos como fazer isso, mas nós precisamos crer, porque Ele sabe como fazer.
Ele sabe como você, Ele sabe como eu preciso atravessar esse Jordão. Ei, não fique paralisado diante dos obstáculos da vida. Avance. Avance. Não deixe as dificuldades da vida te paralisar, matar os seus sonhos, matar os seus projetos. Convido os irmãos do louvor. Não deixe que os projetos de Deus na sua vida morra diante do Jordão. É tempo de tomar posse de uma terra boa, uma terra prometida, uma terra que produz leite e mel. Meus irmãos, eu tenho um projeto para a igreja de Bebedouro, aonde Deus confiou aquela obra às nossas mãos. Mas é um projeto de expansão do reino. Eu não olho para aquela igreja, naquele lugar, e vejo uma igreja minguando, se acabando, se definhando. Mas o projeto que Deus coloca no meu coração para aquele lugar é de crescimento, é de expansão do reino. É um lugar para que nós possamos ganhar vidas, resgatar pessoas que estão à margem da sociedade, perdidas, desesperadas. E não é a pandemia que vai nos paralisar, não é o vírus, não é a dificuldade econômica do país que vai nos paralisar, não são decretos de homens que vai paralisar a igreja, porque ela é do Senhor. E esse projeto não é um projeto que está simplesmente no meu coração, mas é um projeto que está no coração de Deus. Que nós possamos ir para todo mundo e pregar a todas as nações e fazer discípulos e fazer essa obra avançar. Ei, meu irmão, a igreja não parou, a igreja não acabou, a igreja avança. A igreja não fica paralisada diante do Jordão, ela toma posse de uma terra prometida. Como é que está a sua casa hoje? Como é que está a sua família? Como é que está o seu relacionamento hoje? Talvez dentro da sua casa a pandemia esteja lá dentro e não por fora. Talvez o Jordão da sua vida esteja dentro da sua casa. E hoje, essa noite é uma noite de você transpor esses obstáculos. Transpor obstáculos, avançar e obedecer os limites que Deus estabeleceu para a sua vida, dentro do seu relacionamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério. Ouvir a voz do Senhor, tomar posse do melhor de Deus para a sua vida, porque Ele tem uma promessa para mim e para você, dentro dos limites que Ele estabeleceu. Que você possa entender isso nessa noite. Quero que você, em nome de Jesus, que entendeu essa palavra, possa ficar de pé. Nós vamos louvar a Deus. Em seguida nós vamos orar. O Senhor me havia oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está no seu coração.
Aleluias. Glória a Deus. Talvez esses dias que você esteja desesperado, talvez você esteja sofrendo, mas são dias que você precisa se entregar a Deus. Talvez você ultrapassou os limites que Deus colocou para a sua vida, para te abençoar. Ei, é tempo de voltar aos limites que Deus estabeleceu, porque Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Ele quer te entregar o melhor dessa terra. Jesus já morreu por você na cruz do Calvário. Você nunca mais vai perecer, porque aquele que crê em Jesus Cristo tem vida para sempre, tem vida, tem esperança. Você nunca vai perecer. Todos aqueles que creem em Jesus não perecerão. Ei, irmão, há um propósito sobre a sua vida, um propósito de vida, um propósito de vitória. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Que você seja abençoado em nome do Pai. Que você seja abençoado em nome do Espírito Santo, do Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Que você tenha uma semana de vida, de vitória. Que você possa romper com os limites, com os obstáculos, e que você possa respeitar os limites de Deus. Ei, não fique paralisado diante do Jordão. Atravesse esse Jordão, ultrapasse esse Jordão, santifique-se. Foi isso que Deus disse: santifique, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. É um tempo de santificar, é um tempo de nos entregarmos a Deus, é um tempo de nos oferecermos a Deus como uma oferta viva, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe seu lar, o seu trabalho, em nome de Jesus Cristo. Que você possa ir embora em paz, que você possa dormir em paz, repousar, descansar, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. E as palmas louvem ao Senhor, amém? Vamos louvar a Deus. Oh, toda a honra, toda a glória seja dada a dele, em nome de Jesus. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.